Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre um uruguaio que tem sido especulado em vários times brasileiros, inclusive no Cruzeiro, jogador que se destacou lá nessa última edição no futebol uruguaio e é uma posição de centroavante, né, que o Cruzeiro tem buscado no mercado. Enfim, acho que seria uma boa aposta, um jogador que já se destacou muito na seleção uruguaia, né, principalmente na categoria de base, vou comentar aqui com vocês. E é um mercado no qual o Cruzeiro já procurou dois jogadores, que eu vou comentar aqui nesse vídeo também. Eu acho que no futebol uruguaio tem sim boas alternativas, inclusive um atleta que foi especulado e monitorado pelo Cruzeiro nesse meio do ano, em agosto, né, por pouca coisa, né, por questões financeiras ali, que o Cruzeiro hoje seria viável, acabou não comprando ele e ele está indo para o River Plate. Enfim, acho que tem boas opções, o Cruzeiro tem monitorado bem e se trazesse esse nome aqui, ó, que está sendo especulado, acho que poderia, dar um bom entrosamento com o time e é uma posição que o Cruzeiro tem buscado sim no mercado. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Contei com a sua ajuda para chegarmos no próximo objetivo de 41 mil inscritos. E lembrando, né, quando chegarmos aqui no canal a 50 mil, vamos fazer um sorteio aqui para vocês de uma camisa de um clube internacional, né, que você escolher, né, junto com a DG Store. Então, para chegarmos nessa meta aqui de 50 mil o mais rápido possível, conto com a ajuda de vocês. Se tudo der certo aí, em alguns meses, né, vamos ter esse sorteio. Quem puder deixar seu like, se inscrever, com toda certeza, né, nos ajuda bastante a chegar a esse objetivo. Então, bora aqui para o vídeo. Bom, quero começar falando sobre o Nicolas Fonseca, né, que foi um nome que foi procurado pelo Cruzeiro na janela de meio do ano, ali em julho, agosto, até fechar a janela, que ele estava faltando alguns meses para terminar o seu contrato com o Montevideo Wanderers, lá do futebol uruguaio, onde ele vinha se destacando. O Cruzeiro até chegou a avançar com o atleta, já teve conversas e tudo mais, porém, no final, o Montevideo Wanderers, né, melhor dizendo, estava pedindo uma compensação financeira próxima da casa de 2 a 3 milhões de dólares pelo jogador, o que na época, então, para o Cruzeiro, no meio do ano, era pouco provável que isso acontecesse, até porque já tinha fechado na ocasião com o Lucas Silva. Se fosse para agora, seria um valor que eu acho que compensaria, tanto que passou algumas semanas e em setembro ele foi confirmado como reforço do River Plate para a próxima temporada. Os valores ainda não foram confirmados, mas pelo que eu vi aqui em alguns portais uruguaios, foi um valor próximo a isso mesmo, de 3 milhões de dólares, ou seja, 15 milhões de reais. Vou deixar aqui os números dele, o Nicolas Fonseca, que é italiano e uruguaio, tem 25 anos de idade, ele que pelo Montevideo Wanderers nessa temporada, 34 jogos, 3 gols e 2 assistências. Ano passado já tinha disputado 13 jogos pelo time, depois de se destacar nos primeiros meses, né, do ano passado, 2022, pelo River Plate do Uruguai, onde ele jogou inclusive contra o Cuiabá. Foi muito bem na Sul-Americana, né? Boa parte desses jogos foram na Sul-Americana até chegar no Montevideo Wanderers. E é interessante, né? Porque ele tem 25 anos e conseguiu dar essa volta por cima na sua carreira recentemente, quando ele já estava ali com 23 para 24, porque ele surge no futebol italiano, pelo que eu pesquisei aqui, ele é italiano mesmo, né? Tem a família uruguaia, mas fez sua formação lá no Novara, o clube da Itália, jogou entre 2018 e 2019 e 2019 e 2020. Jogou só 4 jogos profissional e depois ficou 2 anos parado, né? Ficou basicamente início de 2020 a início de 2022, quase 2 anos parado e ainda conseguiu essa volta por cima, indo jogar no River Plate. Sensacional realmente. Acho que é um atleta interessante para o Cruzeiro ficar de olho e por que não? Mesmo se de jogar bem, né, pelo River Plate, já tem 25 anos, ano que vem vai ter 26, não acho que é um jogador que, se ele se destacar no River Plate, o River Plate vai pedir 30 milhões de euros nele. Não vai ser bem assim. Ainda mais o River Plate que nessa função de meio de campo tem tantas opções que eu acho que, não sei, né, se ele vai ter tanta oportunidade logo de cara. Mas é um cara muito bom, acho que o Cruzeiro poderia ter feito esse investimento, mas eu entendo, vou nem julgar porque o Cruzeiro fazer um investimento pesadíssimo no meio do ano, sendo que nem sabia se ia ficar na Série A ou não, eu acho que com certeza era bem arriscado, né? Agora parece muito fácil, mas eu entendo a situação na época. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então sobre o Nicolas Fonseca. Aceitaria ele no Cruzeiro? Foi um atleta especulado no meio do ano, acabou não vindo e agora está indo para o River Plate. E tem outro nome que está sendo monitorado que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, hoje eu vou deixar aqui essa informação lá do jornalista Matias Torres do futebol uruguaio, que trouxe o seguinte, né? Luciano Rodrigues é pretendido por Vasco, Cruzeiro e Bahia para 2024. É bem provável que ele jogue no futebol brasileiro, né? Disse aí então o jornalista. Crédito para o portal também Olheiro Sudaca, que trouxe nessa informação, que já tinha falado também do jogador, que seria uma boa para o clube, inclusive para o Cruzeiro. Não conhecia o atleta, o Luciano aí, que é centroavante, tem 1,79 m aí de altura e tem se destacado no futebol uruguaio pelo Liverpool Montevideo nessa última temporada. Mas obviamente o que chama a atenção dele também é os números pela seleção uruguaia, né? Eu vou deixar aqui para vocês, nesse primeiro ano dele pelo Liverpool Montevideo,
39 jogos, 9 gols e 1 assistência. É um número interessante, né? Ok, nessa temporada. Porém, a grande questão dele foi a boa campanha que ele fez vestindo a camisa da seleção uruguaia, que foi igual o Kaique pelo Cruzeiro. O Kaique pelo Cruzeiro jogou muitos jogos? Não, mas o destaque que ele teve, tanto no Sul-Americano, pela seleção brasileira, e na Copa do Mundo Sub-20 também, né, pela seleção, foi fundamental para hoje, né, alguns times da Europa estão monitorando ele. E o Luciano Rodrigues da mesma forma, ó, jogou o Sul-Americano Sub-20 nesse início de ano, foi o vice-artilheiro do torneio, atrás de um volante, inclusive do Uruguai, mas que assim, ele marcou 5 gols, 2 assistências em 9 jogos, no Sul-Americano Sub-20 em fevereiro e se eu estiver enganado, setembro, né? Setembro ou outubro, teve esse Mundial Sub-20 com a seleção uruguaia, 5 jogos, marcou só 1 gol, mas enfim, teve esse bom desempenho, né? Vestindo a camisa da seleção uruguaia. Destaque também para esse fotógrafo da seleção uruguaia, meu Deus, todo jogador do Uruguai, vocês podem olhar lá no Instagram deles, tem algumas fotos incríveis com a camisa da seleção. O Nicolas Fonseca, eu não vi o Luciano Rodrigues, mas certamente deve ter. É inacreditável, cara. A seleção uruguaia assim, é muito bem organizada essa questão. E as fotos deles são sensacionais. Acho incrível mesmo. E enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer também do Luciano Rodrigues, que não é revelado pelo Liverpool Montevideo. Ele surgiu numa equipe chamada Bela Vista e depois no Progresso, que é um time até que conhecido do futebol uruguaio. Vale destacar que ele começou a jogar profissionalmente com 16 para 17 anos em 2020, 4 jogos, não marcou nenhum gol. 2021, quando ele estava com 18 anos, 24 jogos, 2 gols. Ano passado com 18 para 19, né? 5 gols em 25 partidas. Enfim, aos poucos tem crescido, né? Na carreira. Não tem um valor definido de mercado. Por exemplo, teria que pagar X milhões para ele. Não foi especulado nada de nomes até aqui. E não sei até que ponto seria uma negociação viável para o Cruzeiro, né? Você vai fazer um investimento num atleta que não seria, por exemplo, um jogador para chegar e ser titular absoluto, porque não tem como falar que ele seria um titular, porque ainda é bem jovem, né? Mas eu acho que valeria sim essa aposta, apesar de não ter tido especulações de pedidas financeiras, pelo menos de acordo com o site Transfer Market, ele vale 3 milhões e meio de euros, o que daria então superior a 15 milhões de reais, na teoria 17 milhões e meio. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer então sobre o jogador. Bom, para terminar aqui, teve um nome que foi só especulado no Cruzeiro, com certeza só uma consulta de mercado, né? Não teve proposta oficial, que é o meia Matias Abaldo, de 19 anos, que surgiu também no Defensor lá do futebol uruguaio. Até trouxe aqui alguns vídeos no canal sobre ele, que poderia ser um novo Arrascaeta, né? Surgindo também no Defensor, e jogou também com o Rodrigues, o centroavante. Ele jogou tanto o Sul-Americano Sub-20, 5 jogos, quanto também a Copa do Mundo, né, pela seleção uruguaia, que foi bem, 3 jogos, 2 gols e 1 assistência na fase de grupos, né, que o Uruguai acabou caindo na seleção uruguaia. Na fase de grupos, estou confundindo com o Paraguai. Foi inclusive campeão, né, melhor dizendo, na final contra a Itália, é isso. 3 jogos, 2 gols e 1 assistência, o Matias Abaldo foi muito bem. E vale destacar o seguinte, né, ele estava jogando pelo Defensor, lá do Uruguai, nunca teve um desempenho sensacional, né, por exemplo, última temporada, 15 jogos, 2 gols, 2022, 27 jogos, 2 gols. Mas assim, vinha jogando com frequência e ele foi emprestado para o Ginásio, cara. É difícil demais entender. O Ginásio, assim, é como se fosse o time que obviamente tem torcida e tudo mais. Mas, pô, não vai para Libertadores nem nada do tipo, e foi um empréstimo ainda, né? E ele tem se destacado lá no futebol argentino, 11 jogos, 2 gols e 1 assistência, tem revezado essa função entre titular e reserva. É um meia, 19 anos, 1,72 m, eu sinceramente acho que poderia sim ser uma boa opção para o Cruzeiro. Não acho que é um cara que vai chegar e ser titular, não. Acho que é um cara para chegar, ser um empréstimo, uma opção de compra, ou até mesmo uma obrigação caso ele atinja algumas metas, mas para ser um reserva imediato ali nesse meio de campo, eu acho que sim, poderia ser uma boa opção. Pode deixar aqui o que você tem a dizer então, né, sobre o Matias Abaldo. Concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela falando para vocês e nos vemos aí numa próxima. Valeu!